Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque existem diversas horas para assistir esse vídeo. Perfeito, Anderson. Realmente, olha que legal. Afinal de contas, somos trabalhadores. Né? Pois é, falaremos sobre. Isso. Mas vamos aos Os nossos recadinhos. Vamos. avisos. Primeiro, aproveita que já está aqui, já dá aquela curtida legalzinha para mostrar apoio, já compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar, já aproveita e interage aí no chat para dar esse gás também, para ajudar outras pessoas que estão assistindo junto. Isso é bem legal. E que possamos ser bem-vindos e vocês também a esse momento de estudo, né? O que Sim. mais? Além desse pedido de likes e de compartilhamentos e comentários, a gente pede também as nossas campanhas, né? Assim, muito importante. Uhum. Nós queremos agradecer a tudo aquilo que está chegando para a gente, aos que estão atendendo o nosso apelo. A gente comentou da última vez que quem tem fome tem pressa. Ah, não, amanhã eu pego. Só que a pessoa ela está precisando hoje. Então, por favor, o que você puder ajudar, nos ajude a ajudar. Essas pessoas contam com as suas, com a nossa colaboração e nós contamos com a de vocês. Sim. Então, quem tiver alimento não perecível, material de higiene, roupas, material de limpeza, enfim, tudo que você achar que pode ajudar outras pessoas, entre em contato com a gente, deixa a sua mensagem, deixa nome, telefone de contato no direct do Instagram ou do Facebook, ou então através do nosso e-mail, que está aqui na tela, uniãoespíritaramatiz@gmail.com, que a gente vai retornar, vai encaminhar, né, para os responsáveis por esse trabalho e vão entrar em contato com você para fazer o recolhimento dessas doações. Porque se esse momento já é difícil, normalmente ele já é difícil. Sim. Medo, é assustador. Imagine isso juntamente com a necessidade, Pois é, não é? complicado mesmo. E até a gente deu uma sugestão das outras vezes, que vale também, mas claro, fiquem atentos e tenham cuidado, mas quem quiser fazer aquela campanha com os vizinhos, né, para recolher mais e agrupar tudo num lugar só, também é muito bem-vindo, porque às vezes a pessoa não tem como dar A muita cesta quantidade, básica, pois é, a mas cesta básica. juntando um pouquinho de cada, forma o todo, né? Olha que legal, uma pessoa que fornece ovos da granja, ele vem ao Rio, ele é de Teresópolis, ele vem ao Rio e ele tem uma pessoa que ele deixa os ovos. Aí ele perguntou se ele poderia doar os ovos também. Eu falei que eu ia ver, porque ovos é complicado. Sim, porque aí já é alimento perecível, né? A gente fica Isso, meio já receoso. Não é tem como complicado. doar algo estragado. Tem que ser rápido e ele é frágil. É, Mas muito obrigada, porque sim, ele manifestou a intenção de doar os ovos. sim, Quer dizer, aquilo que ele tem. sim. E isso do pouquinho em pouquinho que juntando fica muito também serve para nossa casa, né? Porque afinal a gente precisa continuar funcionando de alguma forma. Então, quem puder, por favorzinho, agradecemos demais. Aqui no cantinho da tela fica o QR Code do PicPay, para quem puder fazer a doação, ou através da nossa chave Pix, que está aqui embaixo, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Então, qualquer valor, o importante
é o coração muito mais do que o tamanho da doação. Desde já agradecemos. Sim. Outra coisa também são as inscrições Isso. para Para a prece. prece dos desencarnados que já estão abertas. Uhum. Então, vai lá, escreve seu querido. Dê preferência ao link das inscrições, né? A gente deixa aqui na descrição do vídeo também, ou na bio do Instagram, também está lá. Dê preferência ao link, porque já vai direto para a pessoa responsável por captar esses nomes. Não esqueçam, precisa do nome completo e é importantíssimo que tenha algum vínculo com a pessoa, porque não adianta colocar o nome de qualquer um ali na prece, porque senão a gente não tem nem como considerar. Qualquer um que eu digo, sei lá, que nem aconteceu vezes passadas, né, Márcia, em que colocaram o nome de uma pessoa famosa e a gente não teve como considerar, porque não existe esse grau de proximidade e nem tinha o nome todo da pessoa, o nome A verdadeiro. pessoa, você e a pessoa ter um vínculo, Sim, algo de amor, algo que tenha ligado vocês. Né? sim, pois é. Aqui, uma história entre vocês. Nós não é isso. Você pode sim pensar no famoso que você gostava bastante, Mas né? aí Faz sentido. se não acontece que nem uma amiga minha que, quando era criança, foi no programa da Xuxa e convidou a Xuxa para o aniversário dela. A Xuxa não apareceu, é claro. Então, tenha isso em mente, né? Porque é louvável também, mas é complicado. A gente não tem como chamar alguém que a gente não conhece para participar de uma homenagem que é feita e que a gente está se doando ali também de alguma forma, né? É, Então, era as inscrições vão até dia 8 e a prece é dia 11, às 9 sim, horas. às Né? 9 horas da manhã. Uhum. Então, Tem mais um avisozinho só, para a gente tem? finalizar. Amanhã, amanhã sábado, É, às 6 sim, horas, tem palestra, vai ser a palestra de sim, número 2 e vai ser com a Mariângela. Então, fiquem ligadinhos, perfeito. nos ajudem também a divulgar, porque a gente faz esse trabalho aqui de evangelioterapia, mas costuma-se dizer na casa, e com razão, que a palestra é imprescindível para o tratamento. Então, até nesse tempo afastado em casa que a gente não sabe muito bem como agir ou como proceder, a palestra ajuda demais a gente a se centrar também, né? Sim, e a palestra é o primeiro momento do nosso tratamento. Sim. Nosso tratamento, Uhum. o primeiro momento são as palestras. Quando ele chega à evangelioterapia, que é aberto a qualquer um, mas seria a última etapa do nosso tratamento lá na casa, que é a evangelioterapia, a pessoa já chega lá com outra visão do espiritismo, Sim. com outra visão das coisas. Então, a palestra abre caminho para entender melhor tudo que Jesus está dizendo ali no seu evangelho. Não que você não possa acompanhar aqui a gente, é claro, mas Claro, com certeza. a palestra acaba indo mais fundo, às vezes até dói um pouquinho, mas é aquela dor de cura, sabe? Quando a gente coloca o remédio em cima do machucado, é É a isso, dor do crescimento. é a dor do crescimento. Isso aí. E agora sim, vamos então ao nosso tema de hoje. Vamos. Para quem ainda não viu, É, os trabalhadores da última hora. ou como eu dei a deixa na hora do bom dia, boa tarde ou boa noite, as diversas horas de trabalho Ou dos os trabalhadores da vinha. trabalhadores da vinha. Uhum. Então, é uma parábola que tem 3 títulos, é usado e todos corretos.
esse é o mais certo, não é esse, não. Todos estão corretos. Os títulos batem com o seu texto. Sim. Tem tudo a ver, não é isso? Isso aí. Então vamos lá, Anderson? Vamos. A gente utiliza aqui no vídeo dos trabalhadores da última hora, só porque, como bem lembrou a Márcia antes da gravação começar, é como é conhecida dentro do espiritismo. E, afinal, já que estamos tratando da visão espírita, né? Então, Sim. seguimos por aí. Está lá Vamos. no Evangelho de Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Isso. Bonito, gostei. Muito boa a imagem, né? É. Como a gente precisa refazer os slides para poder colocar e compartilhar, também Sim. precisa buscar novas imagens que sejam de direito de uso público. Pois é, porque as coisas se renovam. Também, pois é. E nessa daí eu tive que colocar um relógio, porque tem tudo a ver com a parábola também, né? A coisa do tempo e de como a gente aproveita o tempo. E Assim, ela como o outro, eu nem me lembro. era justamente os trechos da parábola. Entendi. Eram quadrinhos mostrando os trechos da parábola. E essa daí simboliza muito bem a coisa do tempo passando e como é que a gente está aproveitando ele, né? Uhum. Então vamos lá. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E aí vale lembrar que 1 denário vale uma moeda de prata e que era o que se combinava pagar pelo dia de trabalho, né? O dia inteiro de trabalho. E aí, continuando. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. E aí presta atenção no seguinte. Ele coloca aí que por volta da 3ª hora e na 6ª e na 9ª hora. O que a gente precisa entender disso? A primeira hora de trabalho, a primeira hora considerada, era a hora quando o dia raiava, afinal não tinha luz para estar do lado de fora. Então, quando o sol nascia, já se contava a primeira hora do dia. E a 3ª hora seria 3 horas depois. Então, se o sol raiava às 6 horas, a 3ª hora era lá por volta das 9 horas. A 6ª hora seria meio-dia. A 9ª hora seria 3 horas da tarde. E por aí vai. Certo? Para dar uma ideia do tempo que se tinha para trabalhar. Uhum. Agora, continuando. Tendo saído por volta da 1ª hora, ou seja, perto de findar o dia de trabalho, lá por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam de pé e diz para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1ª hora, receberam 1 denário, cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: você vê que não é nem uma situação
de fofoquinha de trabalho, né? Imagina, 2000 anos atrás e tinha isso, olha só. Murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E aí a gente chega naquele probleminha, né? Que sempre dá aquela discussão boa quando a gente faz o trabalho presencial, né, Márcia? É, Poxa, mas eles mereciam ganhar mais mesmo, já que ficaram lá o dia inteiro. isso. E é bom a gente lembrar que Jesus está contando uma parábola que já existia. Tanto é que em Levítico, capítulo 26, versículo 9, que em linguagem simbólica diz assim: Volta-me-ei para vós e vos farei crescer e multiplicar. E aí eles contam uma história de um rei que contratou muitos trabalhadores, mas tinha um deles que trabalhou por muito mais tempo. Trabalhava com esse rei a vida inteira. Então, na hora de pagar, sempre na hora de pagar, esse rei chamava os outros e pagava, cada um o seu pouquinho que trabalhou. E ele falava assim, ó, ele falava: devo me ocupar naquele que trabalhou comigo por mais tempo. Então, os grupos daquela época, eles entendem essa recompensa no mundo vindouro com aqueles que trabalhavam há mais tempo. Eles comparam muito, eles querem fazer desse Deus uma pessoa iguais a nós. Uhum. Então, Jesus vem e desconstrói essa parábola. O Sim, que ele faz? Ele troca esse rei pelo pai, sim. né? E Outra coisa, é muito legal isso, né, dele substituir as crenças antigas, na verdade, que foram consolidadas por muito tempo, para crenças novas e mais acolhedoras. isso. Então ele pega, isso é um choque para eles, porque ele não está contando nada de novo. Uhum. Ele só substitui essa história. Outra coisa também que ele faz na história do rei, o rei chama todo mundo na mesma hora. Uhum. Já nessa hora, ele chama cada um a seu tempo. Sim. Olha, ele mostrando o tempo de cada um ali. E no final, esse rei dá diferentes valores como recompensa. Na parábola de Jesus é diferente. Por que Jesus fez isso? Porque não tem como quantificar a bondade, né? Tem como quantificar? Não. A minha bondade é melhor do que a sua? Se for melhor, um de nós não tem bondade. Pois é. Tem como quantificar o perdão? Não. Pois Tem é. como quantificar a benevolência?
Não, é igual no livro, André Luiz fala sobre o bônus hora. Também. Né? Olha só o bônus hora. É igual para todo mundo. O que diferencia ali? O valor é intrínseco. Uhum. Está se falando em relação à dedicação daquela pessoa ao trabalho. Até porque dizem para André Luiz, né, deixam bem claro que o bônus hora é um incentivo ao trabalho, porque se fosse realmente necessário, não precisaria de bônus hora. Ou Pois seja, se é, houvesse dedicação, né? porque a verdade é que quem está avaliando aquilo ali é Deus. Na Uhum. esfera do espírito, não é a quantidade, é a qualidade. Esse é um ponto legal de se falar, que eu estava esperando para depois do nosso passo a passo, mas é exatamente o que faz a diferença, tanto na história do rei de antes, quanto a que Jesus contou, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho para dar o gostinho. Vamos lá, vamos destrinchar. Então vamos lá. A vinha, ou seja, o campo de trabalho. Como podemos interpretar isso? A humanidade. Por que a humanidade? Porque onde é que estamos para trabalhar, se não dentro da própria humanidade, né? Aqui neste planeta, encarnados, interagindo uns com os outros. Nessa seara, né? Isso aí. E aí, quem somos os trabalhadores? Adivinha? Pois é, seres humanos. Porque nós é que temos que meter a mão na massa, encarnados, muito mais do que os desencarnados, para isso, né? Já que é aqui que a gente E se é coloca. humano trabalhando com humano. Isso aí. As várias horas de trabalho também podem ser interpretadas como as várias chances reencarnatórias que a gente tem. E aí vocês vão entender por que já já, que é como chances reencarnatórias e não como chances dentro de uma vida só. O trabalho em si é evoluir. Olha que coisa fácil, né? Aquela coisinha chamada reforma íntima, cuidar do outro. Olha que fácil. É, E o salário igual para todos. Ou seja, no fim desse trabalho, no fim dessa evolução, depois das várias horas de trabalho, das várias encarnações que temos, vamos receber exatamente a mesma coisa, que é a perfeição. sim, é o objetivo, né? É o que nos é acordado para as horas de trabalho, né? Por outro lado, os trabalhadores da última hora, e aí a gente entra no X da questão. São aqueles que precisam compensar o tempo perdido. E aí eu lembro o seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, lá a mensagem nas instruções dos espíritos dizendo: Espíritas, sois os trabalhadores da última hora. E aí, quando a gente lê isso da primeira vez, a gente vibra, né? A gente fica que nem líder de torcida com um pompom na mão, vibrando e pulando. Nossa, olha como eu sou especial, eu sou o trabalhador da última hora. O livro está falando comigo. E aí tem essa questãozinha de precisamos compensar o tempo perdido. Por que eu disse que ia contar isso agora? Porque esse rei lá que a Márcia nos contou, no Levítico, né, Márcia? É, Ele dava a cada um de acordo com as horas trabalhadas. Repara se não é mais ou menos a imagem que a gente tem até hoje do quanto a gente merece receber pelo trabalho, né? sim, Pois é. Então a gente considera, eu trabalho X horas, então eu tenho direito a esse salário acordado.
Ok. E aí vem Jesus e mostra para a gente que muito mais importante do que a quantidade de horas que a gente passa trabalhando é a qualidade dessa hora de trabalho. Então, ele não está interessado no tanto de tempo que a gente ficou ali fazendo o trabalho. Ele está interessado na produtividade. E olha que curioso, produtividade é uma coisa que entrou muito em voga, ficou muito em evidência justamente nesse último ano, com todos nós em casa, ou todos os que podemos, né, em casa, fazendo home office. Porque a gente teve que administrar todas as horas de trabalho dentro das nossas tarefas domésticas também. Sim. E a gente não teve que aprender a ser muito mais produtivo e para dar conta do trabalho e receber o pagamento no final? É. Você não estava 100% ali, não estava inteiro, Pois é. porque dentro da nossa rotina de trabalho, nessa quarentena que estamos passando, a gente tem que dividir bem as horas. Uhum, Então, quando eu estiver cuidando da casa, eu tenho que estar 100% cuidando da casa. sim. Porque senão a gente se perde no meio da tarefa e deixa de fazer tudo. É. E às vezes eu acordo assim, Uhum, estou perdida, não estou sabendo encaixar nada. sim, E é aí, o muito final isso. do dia, para mim, nada rendeu. Não terminou nada. Pois é. Não terminei nada, não fiz nada direito, Uhum, nada à vontade. E é também interessante que Jesus comenta isso, por quê? Porque o povo hebreu se achava os detentores. Não, eu estou aqui há mais tempo. uhum, exatamente. Certo, o reino de Deus, eu estou salvo. Sim, não preciso fazer mais nada, porque afinal eu estou aqui desde o início, Eu estou né? aqui, eu nasci aqui dentro, Sim, né? Eu nasci. É como se uma pessoa dissesse assim: ah, eu nasci no Espiritismo. E ele fala isso né, com orgulho, né? com Com pompa e orgulho: eu nasci no circunstância. Espiritismo. Ok, ótimo, muito bom isso. Porque eu, Márcia, não nasci no Espiritismo. Eu acho que você também não, né, Também não. Anderson? Pois é. Mas somos os trabalhadores da última hora. Olha só, Uhum. o castigo foi tão grande que a gente hoje tem que ensinar. Pois Primeiro, é. aprender bem, duas vezes. Aham. Maior é o castigo do Rodrigo, porque tem que estar com a gente em off, gravando e depois. Editando e ainda, Então, ainda vê quando olha, está no ar. Pois é, olha os trabalhadores da última hora aí. isso aí. Então, Jesus desconstrói tudo que ele estava. A hora que ele fala isso, não. Eles entenderam, não pense que não. Sim. E até, Entenderam, sim. sim, e até dois pontos importantes aí, né? Que é a reclamação daqueles que chegaram primeiro, dizendo, ah, mas a gente está aqui desde o início. Ou seja, a gente pode entender isso também como, poxa, mas se eu já reencarnei tantas vezes, será que eu não mereço continuar neste planeta? Porque, afinal, hoje em dia a gente interpreta a parábola assim também. E aí a resposta é: depende de você, depende de quanto você trabalhou, de como você realizou essas horas de trabalho. Porque tem gente na última hora, e aí vem o problema lá de interpretar com orgulho o trabalhadores da última hora no Evangelho segundo o Espiritismo, que precisa correr para dar conta, porque senão, ó, vai embora na primeira leva. Sim, e outra coisa que a gente também pensa muito é, por exemplo, estamos aqui hoje a gente está tendo a oportunidade de conversarmos sobre esta parábola.
que Sim. foi contada lá atrás, Uhum. há 2000 anos, certo? Então, não podemos exigir, por exemplo, de um missionário que encarnou lá no início da Idade Média, um desempenho de um missionário do século de hoje, do século XXI, Pois é. por conta dos recursos. Sim. Mas, Por com isso. certeza, eles também ganharão a mesma. Por quê? Mas hoje eu sou melhor, eu tenho recurso de estar gravando aqui, olha, né? Então, os recursos disponibilizados para eles eram muito pouco. Sim. Por isso que o trabalho andava mais devagar mesmo. Por isso que Sim, eles precisavam de mais horas de trabalho. e outra é perfeito, Anderson. Nossa, você foi cirúrgico. É, Como exigir de Moisés uma moral? Moisés fez milagre. sim. Vale lembrar que a gente encara os 10 mandamentos e a gente lê hoje os 10 mandamentos e concorda com eles, mas quando Moisés voltou com os 10 mandamentos, o povo disse: não, não vem com essa não, porque está escrito que eu tenho direito de matar a pessoa sim. E aí Moisés teve que cortar um dobrado para transformar essas leis em todo o código mosaico, né? É. Mas o básico seriam aquelas 10 e ele nem conseguiu. Como então a gente vai cobrar um padrão moral de Moisés? Pois Né? Dentro daquele contexto ali, como agir, como refletir? Porque se você pensar bem, se hoje nós pensarmos, a gente está olhando do ombro de um gigante, sim, não é isso? é A gente verdade. está numa vista panorâmica de tudo isso. Sem contar um pequeno detalhe, porque quem teve a consciência de que passou esse tempo todo, essas muitas reencarnações, trabalhando para Jesus, ou seja, evoluindo, sendo melhor com os outros e tudo mais, essa pessoa já está no caminho certo. Mas esses trabalhadores da última hora, que somos nós, em muitas maneiras, nem sempre a gente ficou esse tempo todo trabalhando, não. A gente provavelmente ficou lá encostado, talvez esperando a hora de tomar vergonha na cara e trabalhar, mas precisou receber um sacode. Dizer, olha só, vai trabalhar, porque senão, ó, não vai ter direito a isso, não. Não sei se vocês lembram, no meio da parábola, lá já no meio não, já na última hora de trabalho, Uhum, o senhor da vinha, ele pergunta, por que você está sentado? Não é isso? uhum, sim, Aí ele falou, porque não me contrataram. uhum, Esse é aquele que fica esperando a oportunidade bater na porta. uhum. Ele não vai atrás das oportunidades. Ele espera que a oportunidade venha até ele. E, aliás, é uma coisa também na parábola que ficou bem óbvia, porque o senhor da vinha foi lá contratar. Ele fez isso com todos eles, ou seja, Todos eles, ele deu oportunidade iguais isso aí, isso aí. para ele, iguais. Uhum, Aí me lembra até daquela música do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não pois espera é. acontecer. A gente está falando de horas, gente. A gente Uhum, está falando de tempo. A gente está falando aqui da solidariedade das horas. O senhor da vinha foi solícito a cada um no seu tempo, sim. não é? Ele Cada hora esperou tem o seu momento, isso. cada hora tem o seu papel. Isso aí. Ele esperou que cada trabalhador estivesse pronto na sua própria Na hora. Ele não foi na lá sua hora.
né? Então, não há privilégio entre as horas. Uhum. O Né? outro ponto que eu achei muito bom também é quando ele é questionado a respeito do pagamento, porque os que chegaram antes acharam que tinham direito a mais, e ele retruca dizendo, mas não foi ajustado, ou seja, não foi combinado com todo mundo a mesma coisa. E depois ele ainda fala, você tem mau olho porque eu sou bom, ou seja, você está me julgando mal porque eu quero ser bom com todas as pessoas? Então, olha uma chamada para a gente aí também, né? Porque, de certo, eu estaria no grupo que estaria lá fazendo a fofoquinha. Vou ser sincera, toda vez que o Anderson passa essa parábola, eu fico quietinha no meu canto, porque nós vamos ler essa parábola com os olhos material. Sim. E nós não somos nem um pouquinho solidário com aquele que chegou por último, que estava desempregado. Que teve que fazer o trabalho todo que os outros tiveram 12 horas para fazer, ele fez em uma. Em uma hora, será que a gente não pensa nisso? Uhum. Por isso que o É, coitado provavelmente estava esfolado lá no final do dia e ia receber primeiro. Porque pois ele teve que correr tanto que, olha só, dá para ele primeiro, porque daqui ele tem que descansar. Então, não há privilégio entre as horas, que eu comentei isso, mas cada um de nós tem que valorizar a hora que está. Sim. Vou ler, vou dar uma lida aqui, Uhum. embora quem lê melhor é o Anderson, tá? O livro é Pão nosso. Nossa. Você tem ele aí, Anderson? Sim. É Tô o ligando aqui. capítulo. Então lê para mim, Anderson. A gente vai falar sobre a questão de momento, 29. Deixa eu achar ele aqui. É a vinha. Pão nosso. Achei. Pão nosso. Você até não precisa ler toda, mas se você não quiser, embora seja pequeno, não é grande, não, pode ler 29 a vinha. Você Vamos lá. lê conforme você quiser. Tá aqui. Não, dá para ler tudo porque é curtinho também, É então. curtinha, né? A vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 20, versículo 4. Um trecho do que a gente leu aí na parábola. Sim. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. Vogar é estar à deriva, né? Navegando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas. E hegemonia no sentido de supremacia. Uhum. Mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir
para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então não tem essa de um ser melhor do que o outro, porque todo mundo contribui. É. Nós temos que valorizar o trabalho de cada um. Isso aí. Uhum. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Pois é. A parábola, ela traz a contribuição de todo mundo, independente da hora em que eles foram chamados ao trabalho, mas iguala a contribuição, a retribuição. Sim. Tem, até a respeito também dessa última hora de trabalho, tem uma leitura que eu e João temos feito no Evangelho no Lar, que é de um livro também psicografado por Hercílio Mas. E aí, para quem não conhece, Hercílio Mas foi o médium que psicografou os livros de Ramatiz. Esse livro se chama Semeando e Colhendo, e ele foi ditado por Atanagildo, que é um dos amigos, um dos espíritos que ajudou Ramatiz nos livros ditados a Hercílio Mas. Esse livro é do Atanagildo e tem nele um capítulo 16, se não me falha a memória, que se chama Anjos Rebeldes. E trata de um grupo de espíritos que precisa encarnar aqui, na época do Holocausto, lá Hitler, Segunda Guerra Mundial, para compensar todo o tempo de trabalho que tiveram e não fizeram nada. Então, esses daí, então, eu diria até que não eram nem trabalhadores da última hora, trabalhadores do último minuto, sabe? Porque eles teriam que passar por um perrengue tão grande para poder compensar todo o tempo em que deixaram de lado o trabalho, mas vale muito a leitura desse capítulo, desse livro, para poder entender o quanto a gente precisa continuar sempre se melhorando, evoluindo, trabalhando, como diz na parábola, porque não é um trabalho fácil. Ramatiz é muito. Como eu digo para minha irmã, que a minha irmã, Ramatiz é um fofo. Ele não é nada fofo. Ele é prático. É. Né? E voltando lá para esse do Emmanuel, o Emmanuel ali, ele diz, eu retrato o que ele falou numa frase popular. Tem uma frase popular que diz assim, ó, em 100 marteladas que quebram a rocha, qual quebrou? A centésima ou todas as 100? Muito bem colocado. Porque a gente costuma achar que, pelo tempo que a gente tem, o negócio é nosso. Eu sou médium da casa há mais tempo. Então, eu domino tudo, ou seja qual for a sua religião. Lá na igreja, lá no templo, lá onde for, onde você Sim. congrega. Mas eu Sim. sou há muito tempo. Não desvalorize o trabalho daquele que está chegando. Uhum. Eu me lembro também quando eu entrei no banco. Eu fui trabalhar com 17 anos no banco. Crua, crua, totalmente crua. E quem estava lá há mais tempo que eu começaram a fazer trotes que, graças a Deus, como eu era muito cru, eu também não entendia que estavam zombando. Uhum. Então, todo dia eu ia perguntar ao gerente geral onde estava a chave de fechar a contabilidade. Que triste isso. Ou então procurar o senhor borderô pela agência.
a dona duplicata, porque eram termos que eu não conhecia. Pois é. E aí, no Se fundo, achar o dono do negócio, por ser conhecedor. sim, por já estar naquele trabalho há Ah, mais horas, né? é, E aí isso. tem também uma questão aí que faz a gente pensar que é o seguinte: no fundo, a gente não está esperando o pagamento justo, a gente está esperando o privilégio, né? Verdade. Verdade. Porque se o pagamento foi justo e foi acordado, aí vale a pergunta: será que esse que trabalhou tudo em uma hora só teria recebido a mesma coisa se ele não tivesse feito o trabalho esperado? Não teria. Ele provavelmente receberia ali proporcional. Se recebesse, né? Porque afinal foi combinado. Olha, trabalha, faz isso que você vai receber esse pagamento. E ele foi lá e fez. Se ele não tivesse feito, teria recebido? Não. Não. Pois é. Simples assim. Chico Xavier psicografou uma mensagem de um espírito que ele simplesmente assinou, o espírito. É engraçado, né? Porque eu nunca Sim. tinha visto isso. E ele fez vários apontamentos, vários conselhos. Um desses conselhos, ele diz assim: o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa. É. Interessantíssimo como ele faz. E então, a doutrina, você vê que a doutrina espírita, ela traz vários textos que não é só do espiritismo. Ela vai lá em Levítico, ela vai lá, ela traz Pão Nosso com Emmanuel, tudo que tem, que está dentro do contexto. Agora, por que, que a gente traz isso? Eu trago eu trouxe Emmanuel, ele trouxe Ramatiz, nós trouxemos o Levítico, nós trouxemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós passeamos por dentro de outras doutrinas para trazer essas coisas. Porque as parábolas de Jesus nos convidam sob diferentes aspectos, facetas, para que a gente consiga entender de alguma maneira. De repente, você não entendeu Emmanuel, mas entendeu o que Ramatiz quis dizer, Sim. não é? Sim. Convida as pessoas a se conscientizar dentro desse autoburilamento. A Porque é o quê? proposta, né? Burilamento das coisas do coração, dos sentimentos. Não foi isso que Jesus disse ao pessoal de capela que chegou aqui, na Uhum. recepção? Eu acho que está lá no livro, eu acho que é A Caminho da Luz. A caminho da luz. O que, que ele fala? Vocês vão ter que trabalhar o seu sentimento, o seu coração. Sim. Aí uns trabalharam e já voltaram, né? Outros se apaixonaram por aqui e ficaram. Outros ainda estão trabalhando. Sim. Mas E aí cada vem. um a sua hora. Sim. É muito interessante isso que você colocou do espiritismo ter facetas diversas, né? Aí, autores diversos, espíritos diversos ditando, porque é para deixar bem claro que a gente só não trabalha, a gente só não se melhora, a gente só não evolui se não quiser. Porque temos oportunidade para isso o tempo todo, temos lições inúmeras para aprender isso. E se a gente prefere simplesmente se dizer espírita porque acredita em reencarnação, mas não faz nada para se melhorar, nem para ajudar as pessoas em volta, será que a gente está sendo espírita mesmo? Que aí a gente tem que lembrar do que Kardec colocou lá, que conhece-se o espírita pela vontade que ele tem em se melhorar,
né? Constantemente. E o mesmo Kardec, o que é muito. Veja bem, o Kardec é o outro que a gente está no ombro dele, Sim. né? A gente está no Aham. ombro dele, que ele deu uma nova visão para o que Jesus colocou. Então, ele, nessa mesma parábola, nesse mesmo capítulo que fala, ele fala assim: vide a parábola do festim das bodas, porque as duas têm o mesmo propósito. Sim. Pois é. O propósito das duas é o mesmo. Então, todos esses textos, assim como como Kardec colocou, ele nos ajuda, esses vários textos, é um antídoto contra o espiritismo literal, Sim. fundamentalista, né? Nós somos abertos ao estudo, A nós gente não precisa. somos fechados. Eu diria que o espiritismo é o arco-íris. Eu trago diversas cores e você se gosta, eu gosto do rosa, ah, não, eu gosto do azul. Então são várias maneiras de você entender, mas a luz é uma única. Sim. Parte de um foco só, né? Muito bom. Adorei a Né? comparação. Que eu não Mas sei se dá para notar, mas eu amo arco-íris, então. dá para pegar um pedacinho É. só. Mas o nosso mantra lá do trabalho aparece o arco-íris, né? Sim. Nós trabalhamos com a cromoterapia. Que, Então, aliás, fica aí. Todo o trabalho de evangelioterapia, na descrição do vídeo, tem o link da nossa playlist para você ouvir as músicas desse trabalho. Né? sim. Então, é isso aí. A gente traz diversas formas para que vocês, eu. Gente, desculpa aí, o Jorge Luiz se apresentando aqui ao trabalho. Eita. É, para que você escolha, eu me sinto melhor com isso. Não, é com esse. Que Sim, você entenda. sim. E até parando para ver também o que outros disseram a respeito disso, tem uma frasezinha de Thomas Merton, que diz assim: o tempo corre veloz e a vida escapa das nossas mãos, mas pode escapar como areia ou como semente. Ai, que legal. Você coloca aí. Vou colocar nos comentários. Então, é isso aí, gente. Estamos já terminando, né? Não esqueçam, por favor, amanhã dê o like. Amanhã, Mariângela, quer dizer, é outro arco-íris para que a gente entenda. A semana passada foi o Leandro. Então, Sim, a casa trabalha dessa maneira. sim. E até pegando esse início do ciclo de palestras, aproveita se você não assistiu ainda a número 1, que foi ao ar no último sábado, corre lá para assistir, porque no ciclo de palestras um assunto vai puxando o outro e isso se desenvolve de um jeito maravilhoso. É É, uma corrente. é uma corrente. Aqui que a gente deu uma bagunçada, às vezes pega um, às vezes pega outro, de acordo com o que a gente vai sentindo do clima da semana, né? Mas esse trabalho das palestras, justamente por ser um trabalho muito mais centrado, muito mais orientado para a nossa melhora, não que aqui também não seja, mas como ele é muito mais forte, muito mais nítido, muito mais focado, então ele precisa desse encadeamento muito mais do que a gente faz aqui. Né? Sim. Afinal, nós somos a cereja, a sobremesa do tratamento, né, Márcia? Primeiro lá, vamos lá. Então é isso aí, gente. Um ótimo final de semana.
Fiquem com Deus, se cuidem, e agora, mais que nunca, a gente assistir às palestras, né? Sim. Vamos nos comportar. Quem puder, por favor, fique em casa, aproveite que estamos num momento muito difícil, em que a gente precisa, sim, ser solidário com a dor do outro e fazer a nossa parte. A nossa parte é de um jeito tão fácil, gente. É só ficar em casa, o tanto que a Se gente você puder. precisar sair, não pode ficar em casa, tem que sair, Isso aí. cuide-se. Disciplina, disciplina e disciplina. E aí, só para fechar de novo nessa imagem, pensa o seguinte: qualquer serviço útil é um trabalho, e qualquer hora é hora de trabalhar. Basta querer. Em outras palavras, esse relógio só fica aí jogado na areia se você quiser. Ótimo, lindo. Certo? Certo. Então, até semana que Fiquem vem. com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.